Cães percebem o que não vemos. Mas e quando eles reagem a algo invisível? Esses vídeos vão te deixar em choque. Número 1. O cachorro e a gaveta assombrada. Um cão aparece caminhando pela cozinha sob o olhar atento de uma câmera de segurança. De repente, uma gaveta se abre sozinha. O cachorro imediatamente começa a latir, como se sentisse algo ali. O dono entra, fecha a gaveta e sai, achando que foi apenas um acaso. Mas logo depois, a mesma gaveta se abre novamente, e dessa vez, uma porta de armário também se escancara. O animal, assustado, tenta alertar o dono, que só percebe a gravidade da situação ao assistir às imagens mais tarde. Claramente, havia uma força invisível naquele lugar. Número 2. O pneu maldito. Um cachorro foi flagrado por uma câmera de vigilância caminhando calmamente pela rua. Tudo parecia tranquilo, até ele parar bruscamente ao lado de um carro. O animal ficou olhando fixamente para o pneu e então deu passos para trás, como se tivesse avistado algo assustador. De repente, entrou em modo defensivo, tentando se mover, mas parecia travado, como se algo o impedisse. Ele lutava contra uma presença que ninguém via. Para muitos, foi um daqueles momentos em que os cães percebem presenças de outro mundo. Número 3. Fantasma da Rua Deserta. Em 2022, um vídeo de uma câmera de segurança viralizou. Ele mostrava um cachorro parado no final de uma rua deserta, completamente atento a algo invisível. O cão começou a demonstrar nervosismo e, de repente, fugiu correndo. A rua parecia vazia, até que segundos depois, uma figura humanoide escura apareceu, vindo em direção à câmera. Era uma silhueta sombria que parecia flutuar. O cachorro viu antes de todos e fez a única coisa possível: correr. Número 4. Cão amaldiçoado da Dark Web. Dois amigos compraram um cachorro por meio da Dark Web, acreditando que receberiam algo raro. Mas o que chegou foi uma criatura perturbadora. Seus olhos eram frios e o jeito como observava os rapazes era assustador. Quando um deles falou com o animal, ele respondeu com uma voz não humana, dizendo que queria a pele do dono. O cão se agitou violentamente na jaula e um dos amigos fugiu em pânico. O outro entendeu que aquela criatura precisava ser eliminada antes que escapasse por conta própria. Número 5. Espírito que alimenta cães. Uma câmera capturou dois cães comendo do chão. Comportamento totalmente comum, até que algo surpreendente apareceu ao lado deles. Uma figura escura, humanoide, alimentando os animais. O mais estranho é que os cães agiam com total naturalidade, como se aquela presença não oferecesse perigo algum. Isso fez muita gente questionar. Será que alguns fantasmas são pacíficos e apenas desejam ajudar? Número 6. O visitante estranho de 2025. Em 2025, uma câmera gravou um cachorro parado em frente à porta da casa, olhando direto para a câmera. Seu olhar era vazio, como se estivesse sendo controlado. Pouco depois, outro caso semelhante surgiu. Um cachorro de olhar congelado e comportamento anormal. Dois cães diferentes, mas com a mesma expressão perturbadora. Talvez eles estivessem sob o controle da mesma energia obscura. Número 7. Pernas sem corpo. Uma câmera doméstica gravou o cão da casa olhando para fora. Em um primeiro momento, tudo parecia comum, até que um par de pernas apareceu caminhando em direção à casa, sem corpo algum. As pernas se moviam em silêncio até desaparecerem. O cachorro viu tudo e começou a latir, tentando alertar. Não havia ninguém mais ali. Só o cão e a câmera presenciaram o inexplicável. Número 8. O companheiro invisível da menina. Uma menina caminhava tranquilamente quando uma sombra em forma de cachorro surgiu entre as plantas, seguindo-a de perto. Alguns acreditam que poderia ser o espírito de seu antigo pet. A menina chega a olhar para trás, como se soubesse que estava sendo seguida,
enquanto as outras crianças ao redor nem notam. Ao entrar em casa, a figura desaparece imediatamente. Um espírito fiel, sempre ao lado dela, mas invisível para os demais. Número 9. Força invisível empurra o cão. Tudo parecia calmo dentro de casa, até que uma câmera interna captou um cão sendo empurrado por uma força invisível. Ele não apenas se moveu, ele deslizou pelo chão como se tivesse sido lançado. O cachorro ficou assustado e sem entender o que havia acontecido. Alguns dizem que foi um fantasma. Outros acreditam em forças ainda mais misteriosas. Mas uma coisa é certa. Depois daquilo, ninguém mais se sentiu sozinho naquela casa. Número 10. O aviso do cão. Um dono começou a gravar seu cachorro após notar que o animal estava agindo de forma estranha. O cão estava paralisado, olhando fixamente para um canto do cômodo. De repente, começou a latir, como se alertasse sobre algo. Olhava para o dono como quem dizia: "Você não está vendo isso?" Muitos acham que ele estava encarando um espírito, enquanto outros acreditam que era uma presença sombria que permaneceu no ambiente. Número 11. O metamorfo da estrada. Durante uma noite solitária em Punjab, na Índia, um morador conduzia por uma estrada rural quando avistou à frente um menino caminhando sozinho. Parecia algo corriqueiro, até que o menino mudou repentinamente de forma diante de seus olhos, transformou-se em um cachorro e atravessou a estrada. O motorista, tomado pelo pânico, acelerou e deixou o local sem sequer olhar para trás. O acontecimento foi tão impactante que ele prometeu nunca mais passar por aquela estrada, nem mesmo durante o dia. Até hoje, ele se pergunta se viu algo real ou uma entidade além da compreensão. Número 12. O cachorro possuído. Um dos cães da casa começou a apresentar um comportamento totalmente estranho. Seus olhos brilhavam em um tom alaranjado intenso e seus movimentos estavam desconexos. O jeito como olhava para o outro cão da casa era apavorante. Não parecia mais o mesmo animal. Algo parecia ter assumido o controle daquele corpo. O dono, com medo, percebeu que mantê-lo ali era arriscado, não só para os outros animais, mas para ele mesmo. Aquilo já não era mais um simples pet. Número 13. A figura na Estrada do México. Em 7 de novembro de 2024, câmeras de segurança no México captaram cães em estado de alerta, olhando fixamente para uma estrada. Logo depois, uma figura apareceu caminhando à distância, mas seus movimentos eram completamente anormais. Parecia não caminhar como um ser humano. Muitos acreditaram que se tratava de La Llorona, a famosa entidade feminina do folclore. Outros suspeitaram da Dama de Branco, associada a tragédias e lamentos eternos. Após essa noite, ninguém mais quis passar por aquele trecho. Número 14. Os cães congelados na floresta. Um trilheiro explorava uma floresta quando se deparou com 3 cães parados lado a lado. Eles estavam imóveis, com olhares vazios, como se estivessem congelados no tempo. A cena era surreal, como se fossem estátuas. O homem ficou sem saber o que fazer e decidiu se afastar. Mas ao olhar novamente, os cães estavam correndo normalmente. Talvez estivessem em transe, paralisados por algo que só eles conseguiam ver. Quando essa presença foi embora, eles voltaram ao normal. Número 15. O coiote e a criatura estranha. Durante um passeio pelo bairro, um morador viu um coiote, o que já era incomum por si só. Mas o que mais o impressionou foi que o animal acompanhava uma criatura pequena e humanoide, de aparência estranha. O ser se movia de forma bizarra e se escondeu atrás de uma lixeira. Assim que o coiote passou, a criatura pulou para o outro lado e desapareceu. O vídeo viralizou, com alguns acreditando que se tratava de um ser extraterrestre. Até hoje, ninguém sabe o que era ou para onde foi. Número 16. Gato fugindo da sombra.
Uma câmera capturou um gato correndo desesperadamente pela rua. A princípio, ninguém entendia o motivo. Mas então, uma sombra escura surgiu atrás dele. A criatura parecia persegui-lo com intenções maléficas. O gato sentiu a presença muito antes de ela ser visível nas imagens. Se até o instinto do gato dizia para fugir, talvez nós também devêssemos. Número 17. Figura flutuante na rua. Tarde da noite, uma câmera registrou algo sinistro. Uma figura escura se movia silenciosamente por uma rua deserta. Cães próximos começaram a latir desesperadamente, claramente sentindo que havia algo errado. A figura não reagiu. Apenas flutuou pelo asfalto e desapareceu na escuridão. Algumas pessoas acharam que era um truque de câmera, mas outras acreditam firmemente que era um espírito. E os cães perceberam primeiro. Número 18. O cão do pesadelo. Um vídeo de campainha noturna registrou uma criatura gigantesca diante da porta de uma casa. Tinha o formato de um cão, mas seu tamanho, garras afiadas e corpo monstruoso diziam o contrário. Era uma fera, que não se parecia com nenhuma raça conhecida. A porta estava trancada, mas a criatura parecia poderosa o bastante para quebrá-la. Mesmo assim, ela apenas ficou parada ali, observando. Para o morador, ficou claro. Ele precisava sair daquela casa o mais rápido possível. Número 19. Cavaleiro Fantasma em Fredericksburg. Uma câmera doméstica registrou uma figura esbranquiçada no meio da noite. Ao olhar com atenção, era possível ver a silhueta de um cavalo com um cavaleiro montado, feito de névoa. O local onde foi filmado carrega lendas antigas sobre um soldado da Guerra Civil que jamais teria deixado a cidade. Com essa gravação, muitas pessoas acreditaram que, finalmente, as histórias tinham sido confirmadas. Número 20. A criatura na sacada. Durante uma caminhada pelo bairro, um homem viu uma figura pendurada de cabeça para baixo em uma varanda. Era humanoide, com grandes asas envoltas ao corpo. A casa estava abandonada havia anos, e talvez esse fosse o motivo. A figura lembrava um vampiro, saído de um pesadelo. A imagem se espalhou rapidamente e a vizinhança entrou em pânico. Todos passaram a evitar a casa temendo a maldição daquele ser alado. Número 21. A vaca e o cavalo fantasma. Em uma vila rural, uma câmera de segurança captou uma cena inquietante. Uma vaca estava completamente imóvel, encarando algo invisível. Em seguida, uma figura espectral, semelhante a um cavalo, surgiu no campo de visão e atravessou o corpo da vaca, desaparecendo logo depois. A vaca permaneceu parada, como se tentasse entender o que acabara de acontecer. Os animais veem o que não conseguimos, e desta vez, nós vimos junto. Número 22. Criaturas bizarras no quintal. Uma câmera de quintal gravou várias criaturas pequenas correndo ao longo da casa, até que duas colidiram, gerando uma distorção na imagem, como se uma onda de energia tivesse surgido. A distorção pareceu entrar na residência. O vídeo parou nesse ponto, deixando quem assistia completamente intrigado. Seja lá o que eram, não eram criaturas normais. Número 23. Ovelhas em círculo misterioso. Um vídeo mostrou ovelhas andando em círculos perfeitos por horas, o que deixou muita gente em choque. Alguns disseram que pareciam enfeitiçadas, como se estivessem sob algum feitiço ou ritual. No entanto, especialistas explicaram que esse comportamento pode ser resultado de infecções ou estresse, uma reação biológica, não mística. Ainda assim, parecia mais um círculo vivo nas plantações. Número 24. O corvo imóvel. Um homem se preparava para entrar no carro quando viu um corvo parado no estacionamento. O animal estava imóvel, com a cabeça levemente inclinada, de um jeito estranho. Alguns especialistas sugeriram infecção ou ferimentos, mas outros viram como um presságio, um pássaro zumbi, um sinal do sobrenatural. Desde então, quem viu esse vídeo nunca mais olhou para corvos da mesma forma. Número 25.
O encontro com o lobisomem. Durante uma caminhada na floresta, um morador se deparou com algo que jamais imaginaria. De dentro de um prédio abandonado, surgiu uma figura estranha. A princípio, parecia ter um rosto em formato de caveira, com movimentos totalmente fora do normal. Mas então, diante de seus olhos, a criatura mudou de forma, transformando-se em uma besta parecida com um lobo, com pelos escuros e um brilho arroxeado no corpo. O homem já havia ouvido histórias sobre metamorfos, seres capazes de trocar de forma, mas ver um de perto foi apavorante. Dominado pelo medo, ele correu para longe dali, torcendo para não ser seguido. Número 26. Encontro com o Homem-Cão. Em 16 de janeiro de 2024, um vídeo misterioso surgiu na internet. Um morador registrava a janela de um galpão abandonado perto de sua casa, sem saber o que o esperava. Com a luz baixa, uma figura grande e pesada surgiu no interior do local. Tinha corpo humanoide, mas algo não estava certo. A cabeça era parecida com a de um cachorro. Imediatamente, o registro fez com que muitos pensassem no lendário Homem-Cão, uma criatura mítica descrita como metade homem, metade fera. Se realmente era real, permanecer ali era um grande erro. Qualquer um teria fugido sem olhar para trás. Número 27. O cervo distorcido. Um guarda florestal fazia sua ronda quando capturou acidentalmente uma cena aterradora. Um cervo surgiu das moitas, correndo em disparada até desaparecer na vegetação alta. Em seguida, outro cervo apareceu, mas esse tinha a pata quebrada e mesmo assim se movia de forma antinatural. Seus movimentos eram desconexos, o olhar vazio. Parecia possuído por algo estranho, como se estivesse sob o controle de uma força sombria. O guarda, percebendo que algo estava errado, preferiu sair dali o mais rápido possível, levando consigo aquele registro perturbador. Número 28. O Homem-Bode. Um aventureiro decidiu explorar a floresta durante a noite, sozinho. Enquanto caminhava, ouviu vozes distantes entre as árvores. Subitamente, um som idêntico ao de um bode ecoou pela mata. Pensando se tratar de um animal comum, ele continuou adiante, até que viu. Das sombras, emergiu uma criatura humanoide gigantesca, com o crânio de um bode no lugar da cabeça. Sua postura era deformada, seus movimentos assustadores. Os olhos varriam o ambiente em busca de algo. Congelado de medo, o homem percebeu que estava diante da figura lendária conhecida como Homem-Bode. Sem pensar duas vezes, correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. Número 29. O camelo possuído. Um camelo começou a agir de forma completamente fora do normal, para desespero de seus donos. Abria a boca de maneira exagerada e revelava olhos vermelhos, como se estivesse tomado por algo demoníaco. Há algum tempo, os donos vinham ouvindo sons estranhos, vindos da área onde o animal era mantido, acreditando que poderia ser alguém tentando invadir. No entanto, era o próprio camelo. Durante alguns minutos, parecia estar sob influência de uma entidade de outro mundo. Felizmente, a perturbação cessou sozinha e o animal voltou ao normal, mas deixou todos assustados com o que presenciaram. Número 30. A entidade negra agarrada à cabra. Durante uma ronda noturna, alguns fazendeiros perceberam algo errado com uma de suas cabras. Havia uma mancha negra agarrada ao seu corpo, que não parecia ser lama ou sujeira. Tentaram puxar, mas a coisa não se soltava. A cabra se debatia até que, com muito esforço, conseguiram afastar o objeto. Para surpresa geral, aquilo se moveu sozinho e deslizou em direção à mata. Determinados a descobrir do que se tratava, os fazendeiros acompanharam a criatura até o rio, onde ela desapareceu na água. Muitos acreditam que era o famoso chupa-cabra, conhecido por se alimentar da carne de animais, especialmente cabras. Número 31. Espírito do cachorro falecido.
Uma família vivenciou um momento comovente e misterioso ao rever imagens da câmera de segurança. Eles tinham perdido recentemente seu cão de estimação e o luto ainda era recente. Mas, ao analisar as gravações, viram algo que os deixou emocionados. Uma figura translúcida, quase invisível, parou exatamente no lugar onde o cão costumava sentar quando esperava os donos voltarem para casa. A forma era parecida com a do animal. Para a família, não havia dúvida. O espírito do seu amado pet estava fazendo uma última visita. Até na vida após a morte, os cães encontram formas de demonstrar amor. Número 32. O gato com asas. Algumas visões ficam marcadas para sempre, e esta foi uma delas. Um morador caminhava tranquilamente pelo bairro quando avistou um gato preto parado na calçada. Até aí, nada de incomum. Mas, ao se aproximar, ele ficou completamente sem reação. O gato tinha asas. Asas verdadeiras, peludas, presas às costas. Ele pegou o celular e começou a gravar. Enquanto alguns acreditavam se tratar de uma mutação genética rara, outros achavam que era algo sobrenatural. Independentemente da origem, uma coisa era certa. Ninguém que viu aquele gato o esqueceu. Número 33. O cachorro pele trocada. Algumas criaturas deveriam existir apenas em histórias, mas às vezes elas escapam para o mundo real. Um morador caminhava próximo a uma casa antiga quando viu um cachorro preto saindo debaixo dela. No início, tudo parecia normal. Mas, quando o animal entrou na luz, ele revelou um rosto distorcido, com feições humanas e dentes anormalmente grandes. Seus movimentos eram esquisitos e inquietantes. Não era um cão comum. Aquilo lembrava os seres das lendas antigas, os troca-peles, capazes de assumir formas diferentes. O tipo de criatura que a gente escuta em histórias sussurradas. Até ver uma ao vivo. Número 34. A criatura imóvel na estrada. Ao olhar pela janela, um homem nunca imaginou que veria algo tão bizarro. Parado no meio da estrada, havia um ser de 4 patas, imóvel. Seu corpo era sem rosto, e a forma lembrava vagamente a de um cachorro. Mas algo estava errado. Parecia que a criatura estava no meio de um processo de transformação. Sua estrutura física era estranha demais para ser de um animal conhecido. O homem acreditava que estava testemunhando um metamorfo em pleno processo de troca de forma. E tudo isso foi gravado antes que a criatura desaparecesse. Número 35. A entidade alada no cemitério. Um segurança se escondeu no topo de um monte de caixões vazios, sem fôlego, morrendo de medo. Abaixo, no cemitério escuro, algo se movia. Ele não teve coragem de registrar diretamente, mas felizmente havia uma câmera de segurança no local. A filmagem mostrou uma criatura humanoide de pele escura rastejando de forma bizarra, com pequenos saltos. Então, ela fez algo ainda mais aterrorizante. Abriu um par de asas das costas. Esse único gesto bastou para convencer o segurança e os internautas de que estavam diante de uma entidade demoníaca. Número 36. Criatura com chifres nas sombras. No dia 23 de outubro de 2024, surgiu na internet um vídeo perturbador. Ele mostrava uma figura escura se movendo discretamente nas sombras. Seus olhos brilhavam e 2 grandes chifres eram visíveis mesmo na escuridão. O vídeo rapidamente gerou especulações. Alguns diziam que era um demônio. Outros acreditavam que fosse apenas um truque de luz. Mas havia questões sem resposta. Onde foi filmado? Quem gravou? A falta de informações só aumentou o mistério. Muitos acreditam que a criatura ainda está por aí, observando. Número 37. A raposa desaparecida. Uma câmera de trilha registrou uma raposa aproveitando uma refeição que havia sido deixada para ela. Tudo parecia absolutamente normal. Mas, de repente, uma sombra escura passou rapidamente pela frente da câmera. Em um piscar de olhos, a raposa desapareceu.
Não houve som nem sinal de luta. Simplesmente sumiu. A explicação mais comum seria a ação de um predador rápido demais para ser capturado em vídeo. No entanto, o modo como tudo aconteceu parecia antinatural. Nenhum rastro foi deixado. Uma noite normal na floresta se transformou em um evento inexplicável. Número 38. A mulher de branco na estrada. Tarde da noite, um homem voltava para casa de bicicleta quando viu algo inquietante no meio da estrada. À frente, na penumbra da luz de seu farol, havia uma figura agachada usando um vestido branco. Seus cabelos longos cobriam o rosto e os únicos traços visíveis eram dois olhos brilhantes. A figura parecia querer assustá-lo e começou a se arrastar lentamente em sua direção. O vídeo foi cortado repentinamente e ninguém sabe o que aconteceu em seguida. Espera-se apenas que o ciclista tenha escapado em segurança daquele encontro sinistro. Número 39. Criatura canina à beira da estrada. Uma mulher voltava para casa quando viu algo surreal. Uma criatura parada ao lado da estrada, observando-a. Seu rosto parecia o de um cão, mas havia algo de errado em seus traços. A aparência inicialmente inofensiva quase a enganou. Ela estava prestes a se aproximar, mas algo dentro dela a alertou de que aquilo não era o que parecia ser. A criatura permaneceu ali, imóvel, até que ela decidiu mudar de caminho e retornar. Ela avisou as autoridades, que iniciaram uma busca imediata. Até hoje, ninguém sabe o que era aquele ser. Número 40. Encontro aterrorizante na caverna. Explorando uma área remota da floresta, um trilheiro encontrou uma abertura parecida com uma caverna no chão. Curioso, apontou sua câmera para dentro, mas não viu nada de especial. Ainda assim, algo parecia errado. De repente, duas figuras humanoides emergiram do local. Tinham cabelos longos e selvagens e seguravam bastões nas mãos. Seus movimentos eram assustadores. O trilheiro, percebendo que não estava seguro, recuou imediatamente. Não quis esperar para descobrir o que aquelas criaturas queriam. A única escolha sensata foi sair dali o mais rápido possível. Essas histórias mostram que os animais talvez vejam muito mais do que imaginamos. Cães, gatos, vacas, raposas, todos eles reagindo a coisas que nós, muitas vezes, não conseguimos ver nem entender. Sejam presenças espirituais, criaturas misteriosas ou distorções da realidade, uma coisa fica clara: nem sempre estamos sozinhos, mesmo quando achamos que estamos. Então, da próxima vez que seu pet encarar o vazio ou latir para o nada, talvez seja melhor levar a sério. E você? Já viu algo que ninguém mais viu? Conte nos comentários. E cuidado ao assistir esse vídeo sozinho. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu gostei, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!